Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que é importantíssimo para você tirar uma medalha alta no OBMAP. E se você é do nível 1, é muito importante que você assista esse vídeo para que você pegue a manha de equações. E que é bem importante para resolver vários problemas que caem todo ano, inclusive na primeira fase. Mas aqui eu vou resolver um problema na segunda, né? Mas é bem importante para as duas fases você saber equação, né? E afinal, o que é uma equação? Equação é uma relação matemática de igualdade em que alguns números são desconhecidos ou indeterminados. Substituímos esses números por letras, ou seja, o que a gente faz em matemática? A gente nós procuramos por números que a gente não sabe, né, que a gente quer arranjar alguns números para conseguir determinada informação. E aí, como a gente não sabe que número é esse, a gente chama esses números de incógnitas, que é o que a gente não incógnitas, que é um número indeterminado que a gente não sabe ainda. Mas a gente tem alguma informação sobre ele, que pode ser uma equação, que é uma relação de igualdade, para a gente saber o que esse número pode ser. E só um minuto eu vou pegar ali um pincel que eu não lembrei. Espera aí. Então, o que a gente tem aqui? 2 vezes o x mais 6 é igual a 8. A gente não sabe ainda quem é o x. O x é um número desconhecido e indeterminado, certo? Que tipo, a gente não determinou esse número ainda, a gente não sabe quem ele é. Nesse caso, o número é desconhecido. Aí a gente pega aqui, vamos, tipo... eu ainda vou ensinar as regras de equações bem direitinho. Mas aí o que acontece? Quando você tem o seguinte, o x ser igual a um y, a gente pode subtrair qualquer cara dos dois lados, certo? Tipo, um x menos 1. A gente sabe que o x é igual ao y. Então a gente pode subtrair qualquer cara, ou a gente pode somar, né? A gente pode fazer isso para qualquer cara real, enfim. Se dois números são iguais, quando a gente subtrai qualquer coisa e soma qualquer coisa, eles são iguais. Inclusive, a gente pode dividir também. Por exemplo, a gente pode dividir, sei lá, x dividido por j é igual a y dividido por j. Lembra qual era a equação? A equação era x igual a y, certo? Então, o que acontece? A partir de x igual a y, a gente conseguiu chegar nisso. E x menos k igual a y menos k. X mais k igual a y mais k e x sobre j igual a y mais j. E a gente pode multiplicar também, né? E daí a gente vai ter que o x vezes 1j, né? Nessa equação é igual a y vezes 1j, né? Disso aqui a gente chega em tudo isso. Mas eu vou explicar isso formalmente melhor depois, certo? As regras essenciais de equações. E sabia que é disso que vem que quando você joga um número para o outro lado, ele fica menos? Você sabe por que isso acontece? Na verdade, o que você faz aqui ó, é o seguinte, 2x mais 6 menos 6, que esse aqui é igual a esse, é igual a 8 menos 6. Porque, tipo, dessa primeira informação aqui, ó, a gente pode subtrair qualquer coisa desses dois lados. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai jogar o 6 para o outro lado, entendeu? Então a gente subtrai desse lado e desse lado. Por isso, quando a gente joga para o outro lado, fica menos. E a mesma coisa é para o menos. Quando tem um menos aqui, a gente vai somar dos dois lados. Aí por isso que vai para o outro lado e fica o lado oposto. Então, como isso aqui ó, é zero, ó, isso aqui é zero, já vou até apagar. Né? Pera aí, só para ficar mais organizado. Aí a gente subtraiu ó, dos dois lados. E daí isso aqui fica nisso, né? 2x é igual a 2, né? Que é 8 menos 6. Então o que a gente fez aqui? A gente subtraiu 6 desse lado e do outro. Aí a gente chega aqui, x é igual a 1. Certo? Nesse primeiro exemplo. Só que a gente tem um outro exemplo. X mais y é igual a z. Por que é legal essa equação? Porque ela tem mais de uma variável. E o que acontece quando a equação tem muitas variáveis? Uma equação só ela não diz tudo, porque tipo vários números, vários conjuntos de letras podem tipo satisfazer essa equação. Por exemplo, 1, 1 e 2, 2, 2 e 4, 50, 51, 101, 25, 26, 51. Então você tem vários conjuntos, isso é o que a gente chama de soluções de uma equação.
Essa equação aqui ela vai ter infinitas soluções. E porque justamente ela tem três variáveis, mas a gente só tem uma informação sobre elas. Então, o que é uma variável? São um número de... são as incógnitas, né? Por exemplo, x é uma variável porque ele pode assumir qualquer valor, já que o y e o z não estão determinados, ou seja, nesse caso são números indeterminados, né? Que é o que a gente chama de incógnita. E aí a gente vai ter isso aqui. E aqui só explicando aqui um pouco o que é uma equação, né? Uma relação de igualdade, e daí a gente tem alguma informação sobre números que ainda não foram determinados. Isso é uma equação. E nesse caso, quando você tem tipo duas variáveis, você precisa de duas equações para achar quais são esses valores. Se você tem três variáveis, você precisa de três equações para achar quais são esses valores, para determinar que valores vão ser o x, o y e o z. Mas enfim, a equação é uma relação de igualdade, né, que a gente pode somar e subtrair. Mas eu vou escrever isso certinho aqui no quadro agora, tá? Só um minuto. Então, beleza. Aqui estão as propriedades, que é o que você vai ouvir na escola, que se chama, joga esse número para o outro lado, daí você vai ter que inverter. E agora eu vou explicar tudo isso, por que isso funciona, certo? Começando pela 1, que é o joga para o outro lado quando você soma ou subtrai. Se x é igual a y mais um cara... Entende? Isso aqui são todos números genéricos, entende? Tipo, um número igual a um número mais outro. Se x é igual a um y mais um k, que é um cara, então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que x menos k igual a y, ou seja, o que a gente fez? A gente joga o k, ó. Jogamos k para o outro lado com sinal invertido, isso que a gente sempre vai fazer. Da mesma forma, se o x mais k for igual a y, então o x igual a y menos o k. Então o que a gente vai fazer? A gente joga o k para k invertido, e daí a gente pode jogar o k para k invertido, certo? Então, tipo, isso vale para o menos também. Por exemplo, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode jogar do menos para o outro lado com mais. Agora, por que a gente pode fazer isso? Veja só, suponha que a gente tenha o seguinte aqui. Eu expliquei que, tipo, quando você tem dois números que são iguais, digamos que A seja igual a um B. Então, a partir disso, a gente não pode ter que A mais um cara qualquer, vamos chamar de C, é igual ao B mais C, porque, tipo, a partir do A ser igual ao B, por exemplo, o seguinte, 1 é igual a 1, certo? 1 é igual a 1. Então, a gente pode chegar que 1 mais qualquer coisa é igual a 1 mais qualquer coisa. E é exatamente isso que eu estou falando aqui. A igual a B, eles são o mesmo valor. Então, a gente vai chegar que o A mais qualquer coisa é igual a B mais qualquer coisa. E é isso que a gente faz aqui. Porque, assim, quando a gente tem... Eu já expliquei, né, que você pode jogar para o outro lado. Quando a gente tem que o x... E também isso aqui vale para o menos também. Então, a gente também vai ter o seguinte. A menos qualquer coisa é igual a B menos qualquer coisa. Que é como se você estivesse somando um número negativo, que é a mesma coisa que você subtrai um positivo, né? Então, o que a gente tem aqui pode ser o A, né? E aqui pode ser o B. Então, a gente tem o seguinte. Como x é igual a y mais k, a gente vai ter o seguinte. X mais qualquer coisa, pelo que a gente tem aqui, ó, x menos qualquer coisa é igual a y mais k menos qualquer coisa, porque eles já são iguais, então você pode subtrair qualquer coisa que vai dar na mesma. Só que se a gente pode tomar esse C como... A gente pode tomar esse C como K, certo? Então a gente vai tomar isso aqui como um K, certo? Porque é qualquer coisa, então pode ser o K também. Só que isso aqui se anula, né? Corta. Então, a partir daqui, a gente chegou justamente no que eu queria provar, que é o famoso joga para o outro lado. A gente tinha que o x era igual a y mais k, aí a gente jogou o k para o outro lado com o sinal invertido. Exatamente por isso, porque a gente subtraiu o k desses dois lados.
Eu quero explicar isso bem, que, tipo, se você tem facilidade, estudou numa escola boa, pode parecer óbvio, mas isso aqui não é óbvio. Muita gente só aprende na escola, você tem que jogar para outro lado com o sinal invertido, e daí, como não tem uma base boa, começa a se complicar lá na frente, entendeu? Então é bom que você aprenda bem, fixe esses princípios, entenda o porquê das coisas, para que você tenha uma base forte. E do menos é a mesma coisa. A gente tem que A igual a B, então A mais qualquer coisa igual a B mais qualquer coisa, né? E a gente pode ter o seguinte. Se o x menos k... aqui no na primeira, a gente somou dos dois lados. Eu só vou mudar uma coisa aqui, tá? x menos k igual a y, então y igual a x igual a y mais k. Porque assim, ó, aqui o que a gente vai fazer? Aqui você tinha uma certa subtração, e daí a gente vai, tipo, jogar o k pro outro lado com o sinal invertido. Agora, por que a gente pode fazer isso? Por esse mesmo raciocínio. Quer ver? A gente toma esse como sendo A e esse como sendo B. Então, a gente tem o seguinte, x menos k é igual a y, né, que é a equação dada, a gente já sabe que esses dois caras são iguais, mas a gente pode somar qualquer coisa aqui. Então, vamos lá. X menos k mais qualquer coisa é igual a y mais qualquer coisa. Só que aqui a gente vai tomar essa qualquer coisa, a gente pode escolher livremente. Então, a gente vai tomar como sendo o próprio k. E aí isso aqui anula, aí fica x igual a y mais k. Por isso que se o x menos k é igual a y, então o x é igual a y mais k. Porque você aprende... Isso aqui parece ser muito bobo agora, mas pode fazer diferença, entende? Então eu quero ensinar tudo bem completinho, né? Por que que você na equação você sempre joga para o outro lado? É justamente para somar dos outros lados, porque você soma ou subtrai dos dois lados e anula esse cara aqui. E daí ele vai aparecer do outro lado com o sinal invertido. Quando está uma subtração, você soma dos dois lados. E quando está uma soma, daí você subtrai dos dois lados, correto? E qualquer dúvida também fala nos comentários. Mas enfim, essa é a relação que eu queria que vocês aprendessem para soma, certo? No caso, quando tem uma diferença, você soma dos dois lados o k e vai dar nisso, e daí depois você soma e dá nisso. Justamente pelo que eu expliquei, né? Quando você tem dois caras iguais, você pode somar ou subtrair qualquer coisa, que esses dois caras também vão continuar iguais ainda, né? Então, a primeira propriedade, certo, tá provada. Agora eu vou só pausar e já passar para a próxima, que também é bem importante. Então, eu vou para a segunda propriedade, que é o outro joga para o outro lado, que é na hora da subtração. Se x é igual a y vezes o k, então temos que x dividido pelo k igual a y, ou x sobre k igual a y, que é a mesma coisa, né? X dividido pelo k, porque fração é divisão. Ou seja, jogamos k para o outro lado, dividindo. Eu escrevi aqui do jeito que a gente fala mesmo, não tão formal, para ficar bem claro mesmo o que é isso. Da mesma forma, se o x dividido pelo k dá o y, então o x é igual a y vezes o k, ou seja, jogamos k para o outro lado multiplicando. Porque o k estava do lado esquerdo da equação dividindo o x, aí ele foi pro outro lado para multiplicar com y. Isso aqui é válido. E isso aqui também, né? E por que isso acontece? Por causa do seguinte. Lembra que eu falei, digamos que A seja igual ao B. Então, a gente pode multiplicar os dois lados por qualquer coisa, se eles são iguais. Né? Por causa simplesmente do seguinte, só para eu ilustrar isso aqui da mesma forma que eu fiz a última vez, 1 é igual a 1. Então, 1 vezes qualquer coisa... só lembrando que um pontinho aqui ó, é multiplicação, tá? E às vezes, multiplicação em matemática, você só coloca os dois termos juntos mesmo. Divisão não, tá? Só para multiplicação que pode. Você representa por um x, só que quando você vai para o ambiente de equações, você começar a usar x para multiplicar, pode ficar confuso justamente porque o x é um elemento muito usado
como uma incógnita, como um número como uma letra para representar algum número. Então aí o que acontece aqui? Se 1 é igual a 1, então 1 vezes qualquer coisa é igual a 1 vezes qualquer coisa. É isso que eu estou representando isso aqui. A é igual a B, que são o mesmo cara que a gente não sabe quem é. Então A vezes C é igual a B vezes C. Ou seja, a gente pode dividir por multiplicar, quer dizer, multiplicar por qualquer coisa. Mas aí, o que a gente tem além disso? Além de A vezes qualquer coisa ser igual a B vezes qualquer coisa, a gente também vai ter que o A dividido por qualquer coisa vai ser igual a B dividido por qualquer coisa, né? Que é o mesmo raciocínio, né? Se 1 é igual a 1, que é isso que a gente está representando aqui, não que o A e o B são igual a 1, mas só para deixar mais claro. A gente vai ter que 1 dividido por qualquer coisa é igual a 1 dividido por qualquer coisa, que é óbvio, né? Porque é o mesmo número. Então, se esses dois são iguais, isso aqui parece tão bobo, mas ele explica o porquê das equações serem desse jeito. Porque o que acontece aqui? Quando a gente tem que o x é igual a y vezes o k, a gente pode tomar isso aqui como sendo A e esse aqui, ó, como sendo B, certo? Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai usar essa segunda aqui, porque está multiplicando. X dividido por qualquer coisa é igual a y vezes o k dividido por qualquer coisa. Só que aí o que a gente faz? A gente usa essa qualquer coisa como sendo o próprio k. Já que é por qualquer coisa, né, que eles são iguais. Então, lembra que k dividido por k dá quanto? K dividido por k dá 1. Então isso aqui, ó, é 1, certo? Ou seja, o que eu fiz nessa equação aqui, ó? Eu dividi por k dos dois lados. É a mesma coisa que eu fiz na outra. Em vez de você somar ou subtrair, você divide dos dois lados. Que é exatamente o próprio y. E lembra o que eu disse ali, ó? Se o x é igual a y vezes k, então temos que x dividido por k é igual a y. Aí a gente sabia que o x é igual a y vezes k, então a gente jogou o k para o outro lado dividindo. Isso que se denomina que a gente joga o k para o outro lado dividindo, entende? A gente joga com o sinal invertido, né? Só explicando o porquê das coisas. E para o outro caso, né? Da mesma forma, esse x dividido por k, que aqui é a mesma coisa, né? Aqui a gente está representando x dividido por k ou dessa forma aqui, que é a normal, e da outra que é mais usada, que é a fração. Se x dividido por k é igual a y, então x é igual a y vezes k. Por que disso? Vamos assumir, aqui já estava escrito, mas vamos passar para a próxima. Agora, para provar essa segunda parte aqui, a gente tem o seguinte, x dividido por k é igual a y, certo? Então a gente pode tomar esse aqui como sendo A e esse aqui como sendo B, certo? Só que lembra o quê? Se A é igual a B, então A vezes qualquer coisa é igual a B vezes qualquer coisa. Então a gente vai tomar essa qualquer coisa que a gente vai multiplicar como K. Então x dividido por K vezes o K é igual a Y vezes o K. Então aí o que acontece? A gente corta desses dois lados e daqui como K sobre K é igual a 1, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui na verdade é x vezes 1 que dá x. Então, nessa equação aqui, a gente chegou que x é igual a y vezes o k. Ou seja, a gente jogou o k para cima dividindo. E no outro caso, a gente jogou o k para baixo, a gente jogou o k para cima multiplicando. E nesse outro caso, a gente jogou o k para baixo dividindo, né? Então, esse é o motivo que você pode jogar o k. Quando você tem uma multiplicação, você pode jogar um dos termos para o outro lado dividindo tudo, ou você joga um termo que está dividindo para o outro lado multiplicando, né? Só que ele tem que estar dividindo tudo, entende? E essa é a segunda propriedade que ela está provada, certo? O porquê que você pode jogar para o outro lado do jeito contrário, entende? Se ele está somando, você joga esse termo para o outro lado subtraindo. Se ele está multiplicando, você joga para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo, você joga para o outro lado multiplicando. Esse é o motivo disso, né? A gente parte de, de verdades bem simples, bem bobas, e a gente chega nessas propriedades que faz a gente aprender a fazer equação, certo? Então agora eu vou dar uns exemplos de equação e em seguida eu vou fazer o prometido um problema do nível 1, que você aplica justamente, principalmente a primeira propriedade, né? Com pesos, que é uma coisa que cai muito na primeira fase também.
Beleza. Aqui eu vou dar prática eu vou dar prática com algumas equações, né? E aí, tipo, eu vou fazendo cada item bem direitinho aqui, caprichadinho. E daí eu vou marcando, daí eu vou pausando e indo pro próximo, beleza? E vamos começar por esse. 3x mais 5 igual a 29. Vamos anotar aqui. 3x mais 5 igual a 29. Então vamos anotar uma flechinha. Então, ó, vamos jogar o 5 por outro lado, certo? Tipo, eu já expliquei por que a gente pode fazer isso. Na verdade, a gente está subtraindo 5 dos dois lados. Então, 3x é igual a 29 menos 5. Uma flechinha para indicar o percurso, né, da resolução. 3x igual a 24. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Jogar o 3 dividindo. O 3 está multiplicando 3 vezes x, tá? 3 vezes o x mais 5 igual a 29. Então, a gente vai jogar o 3 dividindo. X é igual a 24 dividido por 3. Uma flechinha, né? Está conduzindo a resolução aqui. Então, x é igual a 8. Certo? Essa é a solução do primeiro exemplar de equação, que a gente usou justamente todas as propriedades, né? Então, aqui a gente usou a propriedade 1, né? Aqui a P1, né? Que é de subtrair para o outro lado. Aí aqui a gente usou a propriedade 2, certo? Que a gente jogou o 3 para o outro lado. Isso aqui é a resolução da primeira, né? A gente primeiro começou jogando e depois foi aqui, certo? Se não entendeu, fala nos comentários, mas essa é a solução. No final, eu vou comentar uma coisa bem importante sobre sistemas de equações, certo? Porque muitas vezes, com uma equação assim, muitas vezes você vai ter vários números que você quer descobrir, então você vai ter várias variáveis, que são o quê? Números indeterminados desconhecidos, que você substitui por letras porque ainda você não sabe quem ele é, certo? E aqui eu vou pausar. E aí a gente já vai para o item 2 daqui a pouco, tá? Sei lá, se você tiver com dificuldade e quiser tirar uma foto, fica à vontade. Aqui a gente vai resolver o item 2, a segunda questão, mas aqui a gente tem o seguinte: o x mais 5, tudo isso aqui dividido por 12 dá igual a 5. Então a gente vai aqui, ó, a gente vai usar a propriedade 2 primeiro. Por que a 2? Por causa do seguinte, porque o 12 está dividindo todo mundo, então a gente tem que primeiro livrar essa soma aqui dessa divisão para daí isolar o x, certo? Você tem que tentar isolar as variáveis, né? Porque você não sabe quem elas são. Então aqui o que a gente tem? Vamos sair o 12 multiplicando, x mais 5 é igual a 60, tá? Eu já dei um salto aqui que 12 vezes 5 dá 60, né? Que isso aqui é 12 vezes 5, tá? Né, que eu joguei o 12 multiplicando. Aí aqui a gente vai usar da P1. Então x é igual a 60 menos 5, que é igual a 55. Né? Porque aqui a gente usou a propriedade. Aqui a gente usou a propriedade 1. E aqui a propriedade 2, certo? Que aqui a gente jogou o 5 para o outro lado subtraindo. Então é isso aqui. Se quiser tirar uma foto também. E aí eu vou passar para o Twitter, que é um pouco mais complicado justamente porque você tem um sistema de equações com o qual você tem que lidar. Aqui na questão 3 a gente tem duas equações e isso é um sistema de equação, né? O que é um sistema de equação? Você tem um conjunto de variáveis, sei lá, x, y, z, w, aí você tem várias equações relacionando elas e aí o que você tem que fazer? Você tem que descobrir os valores delas, certo? E aqui a gente tem duas equações, eu chamei essa aqui de 1 e de 2, né? Um asterisco e dois asteriscos. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que relacionar essas duas equações de forma a achar o valor de x de y. Então, o que é o interessante nessa primeira? Você concorda aqui que tem o 2x. Se a gente multiplica essa equação por 2, essa primeira, fica 2x mais 2y igual a 30, certo? Que isso é verdade. Lembra daquela propriedade que você tem os dois lados iguais?
você pode multiplicar esses dois lados por qualquer coisa? É exatamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou multiplicar essa primeira por 2, certo? Então a gente vai fazer o seguinte. A primeira vezes 2, certo? Aí a gente vai chegar no seguinte, 2x mais 2y, certo? Que a gente tipo multiplicou por 2, então multiplica tudo por 2, igual a 30. E aí a gente tem o seguinte, 2x mais 3y é igual a 38. E aqui a gente tem mais uma coisa interessante que é bom para você ver. O que a gente tem? Quando A é igual a B e C é igual a D, então a gente pode subtrair dos dois lados. Então as diferenças também vão ser iguais. Quer ver? Só deixa eu te dar um exemplo. Porque tipo, a gente sabe que o A é igual ao B e que o C é igual ao D. Então essas diferenças vão ser iguais. Por exemplo, 2 igual a 2, 1 igual a 1. Então quando a gente subtrai, dá a mesma coisa, certo? 2 menos 1 igual a 2 menos 1. É exatamente o que a gente está fazendo isso aqui. Eu sei que isso parece bobo, mas a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai subtrair esse valor desse e o 30 do 38. Então a gente vai chegar numa nova equação. Então, que é exatamente isso daqui, ó. Certo? Só que o que a gente tem aqui? 2x com 2x, sai e vai embora, que é 0. 2y menos 3y menos y. Menos y igual a menos 8, que é 30 menos 38. Então a gente sabe primeiro que o y é igual a 8. Você percebe que a gente precisava de no mínimo duas equações? Porque tipo, a gente primeiro tem que isolar o y e daí depois o x, entende? Para achar um em função do outro e tudo, e daí achar os dois valores. E por isso que essa observação aqui procede, né? Que se você tem sistemas de equações de n variáveis, tipo de, sei lá, 50, você precisaria de no mínimo 50 equações para determinar os valores de todas elas, entende? Para você achar todos os valores. Justamente por causa disso aqui. Porque para você conseguir isolar todas as 50 variáveis, você precisaria de no mínimo 50 equações relacionando elas para você chegar para você conseguir achar todas. Tipo, isso não é tão fácil de provar, mas é um fato, né? Que se você tem um monte de variável, você precisa de no mínimo um número 50, sei lá, 100, se o n for 100, para você conseguir achar o valor de todas elas. E aqui a gente achou que o y é igual a 8, então é só tacar, né? Aí sabe, aí aqui a gente sabe que o x com 8 é igual a 15, então jogando para o outro lado, né, pela propriedade 1, que isso aqui a gente já sabe, então o x vai ser igual a 7. Né? Então a gente resolveu essa segunda equação. E você tem que conferir, tá, na prova, ó. Vamos conferir aqui, ó, 2 vezes 7, 14, mais 3 vezes 8, 24. 14 com 24, 38. X igual a 7, y igual a 8. 7 com 8 também dá 15, que é o que a gente chegou aqui. Então essas são as duas soluções, certo? Porque, tipo, primeiro a gente fez essa parte aqui, né? Relacionando as duas equações. A gente multiplicou a primeira por 2, depois subtraiu e depois a gente fez isso aqui. E daí o que a gente fez? A gente relacionou as duas equações, nos baseando nisso daqui, para chegar nos valores, correto? Então agora eu vou falar sobre a propriedade mais importante, né? Eu vou escrever essa aqui no quadro, isso aqui exatamente como que é, e daí eu vou resolver um problema. Porque essa propriedade é mais importante para você resolver sistemas de equações, entende? Você somar, multiplicar e subtrair, certo? E agora eu vou provar, não vou provar formalmente, porque não vai demorar muito. Mas é bem fácil de entender isso aqui. Isso aqui parece ser até bem tranquilo de você ver, mas você vai usar muito isso para resolver sistemas de equações, como eu fiz da outra vez, né? Que eu subtraí os valores para cancelar o x. Propriedades para sistemas de equações. Se o a igual ao c e b igual ao d, então a menos b igual a c menos b. Porque tipo, o a e o c têm o mesmo valor, o b e o d têm o mesmo valor, então a gente está subtraindo a mesma coisa. Mas você percebe que essa propriedade 1, a gente usou ela lá
E eu vou chamar essas propriedades aqui de PS, certo? Porque, tipo, na hora de eu resolver. Por causa do seguinte, as propriedades, o P1 é a primeira propriedade de equação, que você pode somar ou você pode jogar para o outro lado no sinal invertido. A P2 é quando você pode jogar para o outro lado multiplicando. E aí eu vou chamar de PS1 essa propriedade aqui, para eu falar quando eu estiver aplicando ela na hora de resolver as equações. Mas enfim, o que acontece? Aqui tem o mesmo valor, então a diferença vai ser a mesma, né? Isso aqui é fácil de você ver. E foi isso que eu usei naquele problema passado para resolver aquele sistema de equações, lembra? Que eu tomei aqui como sendo 2x mais 3y, mais 2y, e aqui como sendo o 2x mais 3y. E esse c seria o 30, por causa que assim, ó, lembra? 2x mais 2y dava igual a 30. 2x mais 3y igual a 38. Aí esse aqui é exatamente igual ao 2x mais 2y, 2x mais 3y, 30 e 38. Exatamente do jeito que eu fiz naquela equação anterior. E aqui tem umas outras propriedades, né? Se o A igual a C e B igual a D, então as divisões, quocientes vão ser iguais, né? Porque esses têm o mesmo valor. E aí é o mesmo raciocínio para os outros, né? Só que isso aqui você pode usar em sistemas de equações. Que você pega uma equação, você chama um lado de A, outro de C, outro de B, outro de D, e daí você aplica essas propriedades, certo? Que eu vou chamar de PS enquanto eu estiver resolvendo a equação. Isso aqui vai ser, esse aqui é o PS1, certo? É a propriedade de sistemas 1. Esse aqui é o PS2. Esse aqui é o PS3. E esse aqui é o PS4. PS3, PS4. Enfim. Melhor não. Eu vou chamar de... Quer dizer, eu vou chamar de PR, tá? PR1, PR2, PR3 e PR4, tá? Então, esses aqui são os... Então, o que acontece? A P1 elas são aquelas relacionadas com a equação e os PR são relacionados com os sistemas. E agora a gente vai resolver os problemas. Essa questão é a questão 3. Essa questão é a questão 3 da UBMAP do ano passado, 2019, nível 1. Paulinho tem peças com 5 formas diferentes: cubos, pirâmides, esferas, cilindros e cones. Peças com a mesma forma têm o mesmo peso, massa. Ele coloca algumas peças numa balança de pratos e observa o equilíbrio nas duas situações abaixo. Que você pode ver aí, né, que a esfera tem o mesmo peso que um cubo com um cilindro e uma pirâmide com um cilindro tem o mesmo peso que um cone. E vamos para o item A. Indique se as figuras abaixo representam situações certas ou erradas. Então você pode ver aí que a primeira situação ela diz o seguinte, porque o que acontece? Eu não vou desenhar essas figuras aí, mas eu vou escrever matematicamente o que elas representam. O que diz na primeira? A figura da esquerda, ela diz que o cone é mais pesado que a pirâmide, e a figura da direita diz que a esfera é mais pesada do que o cubo, né? Então, é exatamente isso que está sendo dito aí. O que você vê na balança, né? Você vê o que está dizendo ali na balança? Que o cone é mais pesado que a pirâmide e que a esfera é mais pesada que o cubo. Mas o que são essas? O que é isso? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo é o seguinte: eu chamei o peso do cone de CO, o peso do cubo de C, ou seja, tipo, a gente não sabe o peso dessas figuras, desses objetos, mas o que a gente sabe então,
o que que as balanças ali estão representando? Que o cone é mais, no item A, que o cone é mais pesado que a pirâmide e que a esfera é mais pesada que o cubo. Só que, assim, o que que eu estou representando aqui? É o seguinte, eu chamei os pesos de incógnitas, porque a gente não sabe o peso. Então, cada peso vai ter uma letra que vai representar o peso. Cada figura vai ter uma letra que vai representar o seu peso. A esfera tem um peso E, o cilindro tem um peso CI, o P é o peso da pirâmide, C do cubo e CO do cone. Então daqui a gente chegou pelas figuras que o que está mais para baixo é o mais pesado, né? Evidentemente, como funciona uma balança. Então o cone é mais pesado que a pirâmide e, como você pode ver na balança, e a esfera é mais pesada que o cubo. Só que aqui a gente tem umas outras relações. A gente observa que nas balanças de cima a gente já pode obter algumas relações que são válidas para todos os itens, porque ela está no enunciado maior, certo? Que a esfera tem o mesmo peso que o cone mais o cilindro. Não, cone não. Que a esfera tem o mesmo peso que o cubo mais o cilindro, que o cone tem o mesmo peso que a pirâmide mais o cilindro. E aí que a gente tem que determinar se se essas duas são verdadeiras ou falsas. Dessa equação dessa equação aqui, ó, dessa primeira, a gente tem o seguinte, que a esfera ela é mais pesada que o cubo. Porque o que acontece? O peso da esfera é a soma do peso do cubo mais o peso do cilindro. Ou seja, então a esfera ela é o peso do cubo mais alguém, mais alguma coisa. Então a esfera, o E, que é o peso da esfera, é maior, lembra desse sinal que a gente viu no vídeo passado de congruências? É maior que o peso do cubo. Então essa aqui ela é verdadeira. E a segunda, a gente vai jogar essa aqui para baixo aqui, a gente tem o seguinte, que o cone ele é mais pesado que a pirâmide de fato. Por que que é verdadeira também? Porque o cone ele é igual à pirâmide mais o cilindro, mais alguma coisa. Então, como o cone está mais para baixo, evidentemente a primeira também é verdadeira. Então, no item A, as duas afirmações feitas pelas figuras são corretas. Correto? Agora vamos para o próximo item. Item B. Qual das figuras abaixo representa a situação correta? Aqui o que a primeira balança representa? A gente vai colocar a esfera e a pirâmide de um lado e o cone e o cubo do outro. Aí a gente vai comparar para ver qual que é mais pesado, qual que é mais leve ou se é igual. Para você determinar qual dos três está correto. Se a esfera com a pirâmide é mais pesada, ou se o outro é mais pesado, ou se os dois são iguais. Correto? Só que aqui a gente vai usar sistemas de equações baseando nesses dois aqui, e daí a gente vai chegar num resultado muito legal. Por causa aqui do seguinte, pelo item A, a gente sabe que a esfera ela é mais pesada que o cubo, mas o cone é mais pesado que a pirâmide. Então a gente não tem como saber, e por item B também não. Então vamos provar que o 3 está certo. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que o E é igual a C mais CI e que o CO é igual a P mais CI. Só que aqui a gente vai subtrair dos dois lados. Aqui a gente vai usar o PR1. Lembra do PR1? Quando A é igual a C e B é igual a D, então A menos B é igual a C. Quando A é igual a C e o B é igual a D, então A menos B é igual a C menos D. A gente vai usar exatamente isso aqui. E menos CO é igual a C menos P. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar o P para o outro lado e o CO do outro lado. Aqui a gente vai usar a propriedade P1 duas vezes. Por quê? A gente vai jogar o P para o outro lado e o CO do outro lado. Ou seja, primeiro a gente vai somar CO dos dois lados da equação, né, que é o peso do cone, e depois a gente vai somar P. Então vai dar no seguinte, E mais P, né, que a gente jogou o P com sinal invertido e o CO com sinal invertido. A gente está usando a propriedade 1 lá de equações. Aqui nesse caso a gente usou a propriedade de sistemas de equações para a gente subtrair essas equações aqui, ó, porque essas duas equações aqui, elas estão representadas lá em cima, né? Que a esfera tem o mesmo peso do cone com o cilindro e que o cone tem o mesmo peso da pirâmide com o cilindro. Então a gente pode representar os pesos iguais. E daí, como a gente tem essas igualdades, a gente pode subtrair da PR1, que é a primeira propriedade de sistema de equações,
E aí, a partir disso, a gente chega nisso. Aí a gente joga para o outro lado e vai dar E mais P igual a C mais CO. E o que isso significa? Isso significa que a 3 é a certa, que é exatamente isso aqui. Então, a equivalência certa é a 3. Essa aqui que está correta. Então, a gente resolveu o item B e o item A. Falta só o último item, que a gente vai precisar de um pouco mais de espaço para fazer todas as equações, que é o item C. Item C. Com alguns pesos conhecidos, Paulinho observou a situação de equilíbrio abaixo. Quanto pesam juntos? Um cubo, uma pirâmide, uma esfera, um cilindro e um cone. Ou seja, ele está pedindo no enunciado a soma de C com P, com E, com CI e com CO. Ou seja, ele está pedindo a soma de todo mundo, né? Esfera, um cubo, pirâmide, uma esfera, cilindro e cone. Ou seja, pede a soma de todas as variáveis, certo? E nos baseando nessa equação e nas outras que a gente tem. Então, o que eu vou fazer para esse TC? Eu vou escrever todas as equações, incluindo as dos pesos do enunciado de cima, né? Que é o E igual a C mais CI e CO igual a P mais CI, mais essa equação aí, que dá num peso específico. E a partir de tudo isso, a gente vai relacionar essas equações baseando nas propriedades de sistemas que nós já fizemos e conseguir essa soma, usando, manipulando as equações. Então, o que acontece no ITC? A gente sabe que duas esferas com duas pirâmides e um cilindro dá 30 gramas, e daí ele quer despedir a soma de todos esses juntos, a gente sabe dessa informação. Então, o que eu fiz? Eu juntei todas as informações que a gente conseguiu no item A e no item B, e eu listei elas aqui, né? Equação 1, 2, 3 e 4, e daí a gente descobrir qual é o valor dessa soma. O que acontece aqui? Essa equação 3 ela é muito interessante. A gente descobriu ela aqui, ó, pelo item B. Então, pelo item B, a gente sabe que o E mais P é igual a CO mais C. Só que vamos tentar, tipo, fazer isso, deixar de uma forma melhor. Então, a gente vai ter o seguinte. Em vez de vamos chamar isso aqui com 2 pontos de interrogação mesmo. A gente vai ter o seguinte, tá? A gente tem que saber quantas gramas é igual a isso daqui. E mais P mais CO mais C mais E mais P mais CO mais C mais CI é igual a isso. Só que aqui a gente tem o seguinte, lembra que o E mais o P é igual ao CO mais o C? Então, na verdade, essa soma toda ela é igual a 2E mais 2P, que é igual a 2 vezes E mais P, certo? Porque, tipo, esse é a mesma coisa que esse. Então, a soma desses dois é igual a 2 vezes esse daqui. Porque, tipo, olha só, lembra que esse é igual a esse? Então, se você somar esse, vai dar 2 vezes o E mais P, que é justamente igual a isso aqui. Que, tipo, ó, 2 vezes E mais P. Daí você faz o chuveirinho, né? Distribui e dá 2E mais 2P. Certo? Que é exatamente isso. Quando está entre parênteses, você soma 2 vezes. Então, esse aqui é 2E mais 2P. Porque justamente esse com esse e esse com esse é a mesma coisa. Porque isso aqui é mais P. Porque, na verdade, isso aqui, na verdade, esse valor é mais P. Certo? Esse valor aqui é mais P. Aí dá nisso aqui. Então, 2E mais 2P mais CI é igual ao ponto de interrogação. Só que pela equação prata era justamente isso que a gente queria. 2E mais 2P mais CI, que dá igual a 30. Então, esse ponto de interrogação é igual a 30 gramas, que é o peso de todos eles juntos. Então, a gente resolveu o item C também. E se você quiser dar uma olhada melhor, né, porque isso aqui está confundindo, eu vou apagar isso aqui e explicar tudo novamente. A gente tinha essas informações que a gente adquiriu com os outros itens. Aí o que eu fiz? Eu juntei elas e eu usei a 3, foi a única relevante que eu achei que ia servir. E a gente tinha que descobrir qual era o valor dessa soma. Só que daí eu reajustei os termos de uma maneira mais inteligente. E mais P mais CO mais C mais CI, que é essa soma toda. Só que o E mais P é igual ao CO mais C, que é o cone com o cubo.
mas como eles têm o mesmo peso, então eles são duas vezes o E mais P, que é o 2E mais 2P, mais CI. Só que a gente sabia dessa equação que era exatamente essa, então dá 30 gramas. E a gente resolveu os itens e os problemas. Então, deixe sugestões nos comentários e fala o que você teve dificuldade, tudo. Que equação é um tema bem importante. E outra coisa, eu recomendei esse vídeo, talvez eu vou recomendar de novo, é o problema do vídeo Problema Pré-Fase 1, que é um problema de equação mais difícil, que caiu na primeira fase para níveis mais elevados e que a gente usa vários sistemas de equações de raciocínio bem legal, tá? Então se inscreva, se não se inscreveu, deixa o like, que é bem importante pra gente, tá? Só vou deixar aqui para você ver de novo a resolução, certo? E obrigado, viu, pela audiência. Bom estudo.